Hoje eu vou falar de um ponto de virada coletivo. No dia 17 de fevereiro, às 9h13 do horário de Brasília, a gente teve um eclipse solar anular em Aquário, no grau 28, minuto 56 do signo. Esse foi um eclipse visível parcialmente no sul da Argentina, Chile, sul da África e foi visto de forma anular na Antártica. Mas mesmo você não tendo visto o eclipse, porque você não estava num local onde esse eclipse foi visível, ele ainda importa para você e por quê? Porque eclipses, gente, eles não são eventos bonitos, apesar de serem sim, né, bonitos de olhar, mas o significado deles representa muito a virada. Eles são mecanismos de virada, de redirecionamento, especialmente esse em aquário, ele mexe muito com o que estava sustentando o funcionamento das coisas, dos sistemas, mas ele mostra principalmente aquilo que a gente não estava vendo. Bom, no episódio de hoje, como vocês já perceberam, nós vamos falar do eclipse solar em Aquário e eu vou organizar dessa forma para a gente conseguir cobrir tudo que o eclipse significa e ajudar vocês a entenderem de forma clara esse evento. Primeiro, a gente vai falar o que é um eclipse solar e vamos falar porque esse eclipse no final de Aquário representa o sistema no limite. Nós vamos falar por que esse eclipse acaba acelerando inícios antes da gente ter clareza, por ele ser um eclipse de nó do norte. Vamos ver também que esse é o primeiro eclipse no eixo Aquário-Leão, entender o que isso significa, o que isso tensiona. Vamos entender também o papel do regente desse eclipse, que é Saturno, recém-entrado em Áries e conjunto a Netuno. São muitos pontos que esse eclipse engloba, né? Vamos ver também por que esse eclipse conversa com Plutão em Aquário, que está lá desde 2023. Vamos entender a conexão com Urano também, a quadratura que esse eclipse faz com Urano e o impacto no campo material. Vamos entender o que isso tende a mostrar no coletivo e como você pode aplicar essa análise no seu campo pessoal, olhando para a área de Aquário do seu mapa e para o seu Saturno natal. E eu vou fechar toda essa análise, gente, com uma cama histórica para a gente entender a repetição estrutural desse tema, que aconteceu em 2008, 2009, depois de 2017, 2019 e agora em 2026. Bom, esse episódio visa te ajudar a organizar, a entender toda essa bagunça que você pode estar vivendo. Então fica até o final porque eu vou te dar algumas perguntas bem objetivas de observação para você aplicar essa análise na sua vida prática, tá bom? E antes de eu entrar na análise, se você me acompanha, se esse tipo de conteúdo te interessa, eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube. Eu quero chegar em 1.000 inscritos esse mês, porque agora em fevereiro eu completo um ano de canal. Isso faz muita diferença para que esse trabalho continue circulando. Bom, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast da Eremita, esse espaço onde eu entrego um microfone para as vozes da minha cabeça enquanto eu olho para o céu. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Oi, eu sou a Isa, eu trabalho com astrologia séria há mais de 6 anos, e dentro do meu trabalho no caminho do eremita, eu pego os movimentos do céu e traduzo em direcionamento prático aqui na Terra. Só que aqui no podcast eu faço isso dando esse microfone para as vozes da minha cabeça, o que significa que todas as ideias, conexões, insights e pensamentos que surgem no momento da análise, eu compartilho aqui com vocês. Bom, vamos começar do começo, gente, entendendo o que é um eclipse solar. O eclipse solar é uma lua nova, tá? É o momento onde Sol e Lua se encontram ali no mesmo signo. Só que quando Sol e Lua se encontram no mesmo signo, a gente observa esse encontro na longitude zodiacal. Só que quando esse encontro acontece próximo aos nodos lunares, e o que são nodos lunares? É o momento de intersecção da órbita da Lua com a eclíptica. E o que é eclíptica? É o caminho aparente que o Sol faz da nossa perspectiva aqui na Terra. Nossa, Isa, não entendi nada que você falou. Bom, em termos mais simples, um eclipse solar acontece quando nessa lua nova, nesse encontro, né, de Sol e Lua, acontece um alinhamento não só na longitude, mas também na latitude. E isso faz com que haja essa projeção de sombra na Terra, porque é um alinhamento completo, tanto horizontal quanto vertical. Acho que assim fica mais fácil de entender, né?
Bom, quando uma lua nova acontece, qualquer lua nova, independente de ser eclipse ou não, isso representa o início de um ciclo, o início de uma lunação. É uma semente que é plantada no escuro, né? Porque a lua nova a gente não enxerga, é quando a lua tá bem escurinha. Só que quando acontece no eclipse, alguma coisa muda, porque a ordem natural das coisas é interrompida. A luz do sol, o luminar diurno, é obscurecido. E a luz que normalmente organiza o mundo fica temporariamente velada. E aqui está o ponto-chave para entender a diferença de uma lua nova comum e de uma lua nova que representa um eclipse solar, que é o seguinte: com luz, a gente enxerga uma coisa, sem a luz, a gente enxerga outra, o foco é outro. Então, na prática, para vocês irem traduzindo, né, esses movimentos astrológicos na vida real, isso costuma acontecer assim. Como numa semana e às vezes até um mês bem agitado, em que a gente sente que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente não consegue nomear, a gente não consegue enxergar, porque a consciência solar é obscurecida. Não necessariamente é drama, né, você vai viver algo de novela mexicana, uma ruptura brusca. Algumas pessoas sim, depende muito de como o eclipse interage no próprio mapa, né, mas no geral é um incômodo de direção. Você pode perceber sua cabeça tentando organizar e mudar um futuro com peças que ainda não dá para enxergar. Uma sensação de nossa, eu precisava de clareza, mas na verdade o que veio foi mais confusão, mas ainda assim eu tô inquieta. Ou uma ideia que antes era muito sólida, você tinha muita certeza, de repente ficando meio estranha, você começa a ter uma sensação de que aquela ideia não se aplica mais, mas você não sabe por quê. Então, normalmente tende a acontecer mudanças que começam sem anúncio e por vezes até mesmo sem sentido, decisões que você toma que podem até parecer pequenas, mas que alteram o rumo da vida. E quando esse momento passa, você olha para trás e você fala: foi ali que tudo começou". Então, eclipses representam pontos de viradas, só que normalmente a gente só entende essas viradas quando a poeira abaixa, porque no momento do eclipse a luz está apagada, não há consciência, não há visão. É só a gente pensar no mundo, né? Como fica quando se apaga o sol. Se a gente não vivesse nesse mundo tecnológico, né, com luz artificial e tudo mais, é um apagão. Então a gente não enxerga. Se a gente não enxerga, a gente não tem clareza. Mas ali é um momento em que algo novo começa, né? Porque não deixa de ser uma lua nova, só que ampliada, né, por conta da potência do eclipse, é um início impactante, só que muitas vezes ele não é percebido como início. Então a consciência de que, nossa, ali foi o ponto de virada, sabe? Vem depois, ainda mais nesse eclipse específico, que é o primeiro do eixo Aquário-Leão. Então é o início do início do início, né? Então você pode sentir muita movimentação, muita inquietação, uma vontade de redirecionar a vida, mas sem clareza nenhuma, sem entender direito o que está acontecendo. Bom, guarda todas essas informações, porque o grau, o signo que toda essa movimentação acontece, diz o que está no limite. O que está para mudar? Se você está ouvindo esse episódio aqui pelo Spotify, siga o podcast por aqui, siga o podcast Teremita no Spotify, porque isso ajuda o podcast a alcançar mais gente, empurra esses episódios para quem também está tentando entender esse período intenso e a gente forma esse movimento coletivo aí de clareza. Bom, agora vamos entender essa camada que Aquário traz para a compreensão desse eclipse. Vocês já entenderam o que é um eclipse solar. Agora vamos entender o que acontece quando esse eclipse solar acontece em Aquário e não só em Aquário, nos graus finais. Então, o eclipse do dia 17 aconteceu aqui, ó, no grau 28 minutos 56 de Aquário. E Aquário é o signo dos sistemas, das redes, da estrutura social, da engrenagem coletiva. E nós estamos num grau final, né? Grau final carrega essa sensação de saturação, maturidade excessiva,
algo que já foi longe demais, já deu, sabe? E desperta aquela necessidade meio que inevitável de transição, de mudança. Então, isso costuma ser vivido como um cansaço de uma forma de funcionamento, como aquilo já tivesse saturado, cumprindo sua função. Então, é bem menos, eu tô triste, eu tô abalada, e muito mais uma sensação de isso não tá se sustentando do jeito que tava, não tá funcionando mais. Até porque Aquário é um signo de ar, por mais que a gente tenha aí a lua envolvida, mas também está no signo de Aquário, que é mais racional. Então, diferente do próximo eclipse que a gente vai viver, que vai ser num signo de água, e um eclipse de lua cheia que abala muito mais, né, o emocional, esse eclipse aqui, ele traz mais essa compreensão racional e esse incômodo de alguma coisa não tá legal, não tá dando certo, não tá funcionando mais. E aí pode ser no nível pessoal, né? Uma rotina que virou só uma repetição que não tem mais sentido, um grupo que você pertencia e você começa a perceber que, eu não pertenço mais aqui. Uma rede que te alimentava e agora está te drenando, e essa rede pode ser familiar, pode ser profissional, essas conexões, né? Que antes você sentia que te trazia sentido, propósito, e agora meio que sugam sua energia, te faz se sentir não pertencente. Pode ser também um modelo mental, uma ideologia, uma forma de enxergar o mundo que você repetia porque funcionava até que, de repente, parou de funcionar. Então é normal que vocês percebam um aumento de atrito com regras, com formas antigas de funcionar, com a ideia do sempre foi assim. Podem perceber também decisões que vocês tomam que reorganizam completamente a participação em grupos, em organizações. Podem vivenciar também encerramentos com um sistema, não só com uma pessoa, né? Com uma forma de funcionar, com uma forma coletiva de existir. E aí vem o ponto crucial para entender. Esse eclipse, ele inaugura algo novo, porque o modelo anterior já está no limite. Não é uma novidade por capricho e só por ser algo novo, não. É uma transição que se dá por saturação. Bom, vocês já entenderam que esse aqui é um eclipse de lua nova, né? Vocês conseguem ver aqui no gráfico, ó, Sol e Lua juntinhos. Só que além disso, ele é um eclipse de nó do norte. Os eclipses sempre acontecem próximos, né, aos nodos, como eu já expliquei para vocês, e eles podem acontecer aqui próximo do nó do norte ou próximo do nó do sul. Esse eclipse aqui é um eclipse de nó do norte. E nó do norte amplia, acelera, intensifica o movimento. É um início puxado assim para frente, como se não tivesse escolha. Você sente que algo começou, que algo está mudando, você só não consegue ainda nomear, entender direito. Isso dá uma certa ansiedade, né? Porque a mente quer definir. E Aquário é racional, então busca estrutura, definição, só que o eclipse faz o contrário. Ele tira a luz, ele tira a iluminação, ele tira a consciência. Então, há, ao mesmo tempo, uma falta de clareza junto com uma inquietação, uma necessidade de mudança ou uma percepção que algo já está mudando. E aí você pode perceber uma pressa, sabe, por achar respostas. E eu já adianto aqui também, gente, que a gente tem, ó, Mercúrio aqui no céu em peixes. Mercúrio em peixes é debilitadíssimo, ele tá fora da sua casinha, ele tá em queda. Então, as com funções cognitivas, né, funcionam de forma mais evasiva, simbólicas e além de tudo, Mercúrio já está na sombra pré-retrogradação, quer dizer que se tem uma coisa que a gente não tem no momento aplicado nas nossas funções mentais é clareza, né? E além de tudo, no eclipse o Sol, que representa a consciência, ainda apaga. Então, gente, não adianta. Eu sei que dá um incômodo, pode bater essa pressa por entender o que está acontecendo, mas não é o momento de se obter clareza, tá? Vocês podem sentir também uma certa tentativa, um impulso de controlar a narrativa, de controlar o que está acontecendo, né? Nós estamos falando de um eclipse no signo fixo, que tenta manter esse controle, mas ao mesmo tempo aquela sensação de estar sendo levada, de estar sendo levado por algo muito maior do que você mesmo, né? Agora,
Se esse início ele já é acelerado, a pergunta vira: é um início de quê? E a resposta está na compreensão do eixo Aquário e Leão. Então, esse é o primeiro eclipse, gente, que acontece aqui nesse eixo de Aquário e Leão. Nós ainda estamos numa transição, né? O nosso próximo eclipse vai ser aqui nesse eixo Peixes e Virgem. E aí depois, lá agosto, mais para o final do ano, a gente tem outro parzinho de eclipses que também reveza, né? Um no eixo Aquário-Leão, outro no eixo Virgem e Peixes. Então a gente está nessa fase de transição de estamos encerrando esses redirecionamentos vividos nesse eixo Peixes e Virgem, mas já iniciamos uma nova mudança que cai nesse eixo aqui, Aquário-Leão. Então, ele é o primeiro do primeiro do primeiro. Além de ser um eclipse de lua nova, de nó do norte, que traz redirecionamento, novidade, novos ciclos, ele é o primeiro eclipse. Então, mostra que, de fato, gente, as mudanças começam agora. A compreensão de que esse foi o ponto de virada vai vir muito depois, né? Mas vamos entender primeiro o que significa esse eixo, porque esse eixo de eclipses aqui de Peixes e Virgem, embora eu vou falar de forma aprofundada do próximo eclipse no próximo episódio do podcast, mas a gente já vem vivenciando desde o ano passado, então a gente já consegue ver o que está mudando. Agora, esses eclipses aqui no eixo Leão e Aquário é novidade, vamos entender o que significa, né? Bom, Leão, gente, Leão representa liderança individual, centralização de poder, né? Vontade pessoal, autoridade. Já Aquário aqui do outro lado, ó, representa o coletivo, os grupos, as instituições, as regras compartilhadas. E aí esse eixo aqui, ó, acaba gerando uma tensão entre quem que lidera e quem legitima essa liderança? O indivíduo serve ao grupo ou o grupo serve ao indivíduo? Então, no nível humano, isso mexe com dores muito comuns, sabe? Aquela dor de que eu não quero mais carregar tudo sozinho, eu não quero ser sozinha, eu quero pertencer a um coletivo. E ao mesmo tempo tem aquela outra dor que vem aqui pro outro lado de eu não quero mais ser só uma peça de uma engrenagem, né? Então mexe nessa ideia de pertencimento, de vínculo coletivo, mas ao mesmo tempo de poder pessoal, identidade. A gente tem Leão como representante do eu e Aquário como representante do nós. E aqui eu sinto que esses eclipses são tão sentidos de forma de crise existencial, porque mexe com duas coisas muito importantes do ser humano. Essa noção do eu, da identidade, da individualidade, desde que a gente nasce, né, o bebezinho, para ele o mundo é uma grande extensão dele mesmo, ele está se descobrindo como indivíduo. Então, nós como seres humanos, a gente tem essa noção da individualidade, a gente tem essa necessidade de se encontrar, a gente tem essa necessidade de achar o nosso lugar no mundo, o nosso brilho, mas nós não deixamos de ser animais coletivos que vivem compartilhando espaço, compartilhando vida. Nós somos seres sociais. Então, do outro lado dessa moeda, tem aquela necessidade intrínseca de pertencer, de fazer parte. E aí, quando isso desequilibra, quando a gente pertence em excesso e se enxerga apenas como massa de manobra, apenas uma engrenagem, a gente sente a dor da falta da individualidade do poder pessoal. E quando a gente vai para o excesso, né? Que a gente olha só para nossa vontade, se tornando por vezes até tiranos e tiranas no nosso dia a dia, querendo só impor a nossa vontade, olhando para a nossa vontade individual, isso nos afasta dos nossos grupos e isso vai trazendo solidão. A gente perde até um pouco de propósito, né? Se a gente não tem com quem compartilhar a nossa caminhada. Então, eu enxergo esse eixo como algo muito existencial, né? A gente tem vivido o eixo Virgem e Peixes, que fala muito também de serviço, de sistemas, e agora a gente entra nesse tema que é um pouco mais
existencial mesmo, sabe, que mexe nas nossas dores profundas. E eu estava conversando com meu marido ontem, um dia antes de gravar esse episódio, né, justamente sobre isso, como que nós, como seres humanos, né, a gente está perdendo de forma inconsciente e além da nossa vontade, né, a nossa visão de ser humano mesmo. Nós só vivemos como engrenagens para um sistema. E eu percebi isso ao estar olhando de uma forma mais crítica, principalmente para as redes sociais, para algoritmos, e a gente vai ver que esse é um tema que esse eclipse solar em aquário mexe muito, por quê? Eu vi uma notícia, se eu não me engano, foi da New York Times, eu não tenho certeza, tá, gente? De onde eu vi isso, mas eu tenho quase certeza que é New York Times, tá? Falando de um ex-funcionário da OpenAI, que o papel desse funcionário era justamente fazer pesquisas para antecipar possíveis problemas, inclusive éticos, né, do desenvolvimento da inteligência artificial, e ele se desligou dessa empresa, se desligou da OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT e várias outras plataformas, né, de inteligência artificial, e ele falou que ele se desligou, né, porque a OpenAI parou de fazer as perguntas que ele tentava responder, ou seja, não existia mais essa preocupação com a ética, com o impacto, e ele falou que a OpenAI começou a seguir muito o caminho da Meta, e a Meta a gente sabe que é a responsável, né, pelo Facebook, Instagram e tudo mais, e parou-se de olhar para o ser humano como um ser humano. E aí a OpenAI seguiu o mesmo caminho da Meta nesse sentido, e o que que eu quero dizer com isso, tá, gente? É mais no sentido de como que eu obtenho lucro em cima dessa peça de engrenagem? Como que eu coloco anúncios personalizados que mexam com o emocional dessa pessoa ao ponto dela comprar sem nem pensar? Então não se olha mais no sentido de qual que é o risco de manipular as pessoas, qual que é o risco de induzir as pessoas a terem até problemas financeiros, a se distanciarem das suas relações. Não se pensa mais nisso. É como que cada um de nós podemos ser essa pecinha de engrenagem que gera lucro, lucro, lucro. E aí, toda essa explicação desse ex-funcionário da OpenAI veio porque agora o ChatGPT vai começar a rodar anúncios. E ele falou o seguinte: tem pessoas que colocam coisas muito pessoais no ChatGPT. Por exemplo, ah, diagnósticos médicos, tentam usar até o chat como terapia, então expõe seus maiores medos, seus maiores desejos, suas maiores questões psicológicas. Agora pensa o nível de anúncio, o nível de personalização e o quão apelativo não serão os anúncios dentro do chat GPT, sabendo tudo da pessoa. Entra nesse ponto antiético de que às vezes a pessoa não vai saber nem falar não, não vai usar nem a sua capacidade de senso crítico, porque vai ser utilizado as maiores dores daquela pessoa ali para tornar um anúncio apelativo. Então ela vai lá, compra, às vezes não pode, se endivida. E isso mexeu muito comigo, pensando nesse sentido de, poxa, a gente já vive isso, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente tem um mercado que chama Target, vocês devem conhecer. E eu li um livro uma vez, inclusive, que falava do nível do marketing da Target, de o quanto eles monitoram o padrão de consumo quando você faz seu cadastro lá. Eles sabem exatamente o que que você compra, eles conseguem saber quando vai acabar seu leite e te dão uma promoção exclusiva pro seu leite, você fala: "Ah, nossa, realmente tá acabando, tem que ir lá buscar". Então, desde essas coisas que a gente acha que é cotidiana, são completamente induzidas, sabe? Nós somos manipulados dentro desses contextos. A própria Target tem como carro-chefe, digamos assim, né, os produtos para maternidade. Então, eles conseguem acompanhar o padrão de consumo, por exemplo, se uma mulher comprou um teste de gravidez e depois ela começou a comprar remédio para enjoo, algo assim. Eles conseguem mapear e ver que essa pessoa tá passando por uma gravidez e começa a mandar um monte de anúncios, de promoções via correio, via e-mail, via tudo, para aumentar o consumo de produtos de maternidade. Então, não, isso veio antes mesmo da própria inteligência artificial, né? Esse olhar de seres humanos como
engrenagem para lucro. Mas agora com a inteligência artificial fica mais perigoso, fica mais potencializado. E ao mesmo tempo que eu vi essa notícia, eu tinha visto um conteúdo que eu não lembro também de quem foi, eu tava rolando o feed e me chamou a atenção, falando que o Instagram quer que você termine, né, o seu relacionamento. E aí essa pessoa explicou o quanto os conteúdos que o Instagram sugeria, né, tinha a ver com essa questão de deixar tendencioso para os términos dos relacionamentos, das relações. E eu vi um comentário que a pessoa falou assim: é lógico, né? Para o Instagram é muito mais útil que as pessoas fiquem solteiras, porque pessoas solteiras passam mais tempo na internet e tudo mais. Não sei se é real, tá, gente? Mas esse conteúdo me fez pensar de que sim, é possível que o Instagram manipule a gente nesse nível de querer induzir até as nossas relações, o nosso estado civil para que seja mais favorecido para eles. Então, foi uma semana que eu me dei de cara com esses dois conteúdos, uma notícia, né, e o outro um conteúdo que uma pessoa produziu que me colocou nessa crise existencial real. E ainda mais que pra mim Aquário tá justamente na casa 11 do coletivo e Leão tá na casa 5, né, no meu mapa especificamente, tá, gente? Que também fala dessa questão do poder pessoal, da criatividade. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, o que que aconteceu com a essência de cada um, com a contribuição única que cada um pode deixar para o mundo através das suas criações, através da sua essência? Nós não somos mais valorizados como seres humanos, e sim como apenas peças de um sistema. Infelizmente, a gente tem visto também várias notícias que dá até nojo, né, gente? Eu não vou citar o nome, porque, sinceramente, eu não quero nem trazer essa vibe pra cá, mas do quanto que o ser humano não é nada. E principalmente os menos favorecidos pelo sistema são vistos como apenas peças e peças de jogos, não só a peça de um mecanismo, mas peças de jogos que favorecem os maiores, os grandões, né? Então, eu vi esse nível de manipulação com as redes sociais, com a inteligência artificial e também as notícias, né, que saíram que de fato a vida do ser humano individual não serve para nada. E isso mexeu muito comigo nesse sentido. Não é à toa que quando a gente olha para a arte, acaba refletindo isso, né, gente? Não se tem mais a valorização da criatividade, da essência, a gente não valoriza mais, né? Obras arquitetônicas, por exemplo, não, é o que favorece a massa, a produção em massa, o que é mais barato, não se tem mais a apreciação, sabe, de uma obra arquitetônica, de uma obra de arte para entender, nossa, o que que será que era a visão desse indivíduo ao não existe mais isso, a gente está perdendo cada vez mais e é uma consequência da forma que a nossa sociedade vem sendo construída e construída de forma muito intencional. É tudo muito intencional para que a gente viva nesse mundo onde nós somos robôs, onde a gente tem que se preocupar constantemente, né, com o que a gente vai colocar na nossa mesa para comer. Então, quando a gente olha para a maioria da população, a maioria ainda se preocupa com o básico da sobrevivência, né? E aí a gente tem que estar sempre trabalhando, 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 as cargas de trabalho cada vez maiores, o que é exigido a nível de performance cada vez maior, para que justamente a gente foque tanto só nessa questão de sobrevivência, repetição e rotina e não perceba esse nível maior de manipulação. E aí a gente vai lá, abre a rede social para dar uma descansada depois de um dia exaustivo de trabalho, porque tem que ser assim. Vai lá e vem uma propaganda que mexe exatamente com o seu emocional. Você vai lá e acaba comprando algo que você nem se programou para comprar. E aí sua vida financeira fica pior ainda. E aí você não sai desse ciclo de ter que trabalhar sem fim. E aí você se afasta das suas relações, ou você se deixa manipular pelos conteúdos que chegam até você e começa a agir de forma que não é a sua opinião própria, é uma opinião induzida. Então é muito crítico o momento que a gente vive como humanidade, e esse eixo Aquário, Leão fala justamente sobre isso, sobre
a noção do indivíduo, a essência do indivíduo, a criação individual, os processos criativos, o poder pessoal, a noção de eu versus o coletivo. E aí tem esse ponto do eu quero pertencer, quando a gente olha para esse coletivo mais próximo de nós, né? O pertencimento no grupo de amigos, o pertencimento dentro de organizações, mas tem essa visão mais macro, que é o pertencimento involuntário de uma sociedade que nos coloca como engrenagens de um sistema, né? Então, esse eixo é bem impactante e a gente pode oscilar muito entre querer sumir no coletivo, ou querer tomar o centro e mandar, ou ficar com raiva de quem manda, ou com medo de ficar sem referência, sem um grupo. Então, a gente pode observar bastante conflitos de autoridade dentro de grupos, tá? Tanto no nível macro, quando a gente fala de política, de sociedade, quanto no nível micro, né? O grupo ali do seu bairro, o grupo da sua academia, o grupo do seu trabalho. Há um questionamento maior de quem define as regras, né? E uma desorganização momentânea de hierarquia. Tudo fica bagunçado, tá? Eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui nesse episódio onde você costuma sentir essa tensão de forma mais forte. Você tá sentindo mais eu preciso me afirmar? Ou você tá sentindo mais eu preciso me reposicionar no coletivo? O que tá mexendo mais com você, o individual ou o coletivo, o grupo? É muito importante que você coloque também essa visão para a gente entender como que isso se aplica na prática, como pode se manifestar de forma diferente para as pessoas. É um termômetro também para a gente sair da teoria e olhar para a prática. Então, a contribuição de vocês é muito importante, tá? Então, não deixem de comentar como vocês estão sentindo essas movimentações todas aqui. Bom, e agora eu quero entrar num tópico, gente. Vou até tomar uma aguinha aqui, peraí. Eu quero entrar num tópico que ele é crucial. Eu vou dar até uma limpada no meu mapa aqui, porque eu fiz esses desenhos horrorosos, né, gente? Me perdoem. Eu não tenho habilidade artística, mas eram só para vocês irem se localizando aqui no gráfico enquanto a gente conversava. Mas eu vou dar uma limpada aqui para a gente falar agora sobre a regência, tá? A regência desse eclipse é Saturno, porque Saturno é o regente de Aquário. E Saturno acabou de entrar em Áries, encontrando Netuno ainda. E eu fiz um episódio aqui no podcast, tá, gente? Eu vou deixar a sugestão no Spotify, deixar o card aqui no YouTube para que vocês assistam o episódio de Saturno e Netuno em Áries. É essencial que vocês assistam esse episódio para entender como esse eclipse é um início de um novo ciclo que vai perdurar por pelo menos 2 anos, e a gente entra em bastante detalhes dessa conjunção Saturno-Netuno em Áries, tá? Que é o que vai tá marcando aí os nossos próximos anos, então é fundamental que vocês assistam depois de terminar esse episódio, tá bom? Mas voltando, a gente tem Saturno em Áries. Áries representa impulso, início, ação direta, só que Saturno, ele é limite, estrutura, contenção, realidade concreta. Então, Saturno em Áries, ele cria um impulso bloqueado, uma vontade frustrada, um início que exige mais esforço, conflitos de autoridade. E além de tudo, essa conjunção aqui com Netuno acrescenta distorção, idealismo inflamado, uma narrativa nebulosa, confusão entre fato e imaginação. E isso já mostra pra gente, já é um dos indícios que esse novo início, principalmente a nível de IA, inteligência artificial, distorção da realidade, vai ser super potencializado. Então, se a gente olha, vai 2 anos atrás, principalmente 2023, que foi quando Plutão entrou em Aquário, foi quando a gente viu o aumento do desenvolvimento da inteligência artificial. Gente, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, era nítido que era inteligência artificial, tinha umas imagens deformadas, assim, umas coisas nada a ver.
Agora vocês vão ver como vai ser muito rápido o desenvolvimento de fotos, vídeos e até mesmo realidades virtuais com esse negócio da metaverso, né? Vocês vão ver como vai ser muito rápido. O avanço que a gente teve de 2023 até aqui, daqui até 3 anos, 2 anos para frente, vocês vão falar: Meu Deus, foi muito mais rápido do que o início. Então, mostra o agravante dessa dificuldade de diferenciar o que é real e o que é ilusão, distorção, né? Porque Saturno tenta estruturar e Netuno dissolve o contorno. Saturno é a realidade, Netuno é a distorção, é a névoa. Então, é a névoa que encobre a realidade, né? E ainda mais em Áries, que é rapidez, urgência, início tudo para ontem. Então, toda essa combinação dessa regência, né, que é Saturno, regente aqui do eclipse, com essa configuração muito peculiar, né, em conjunto com Netuno, mostra uma urgência de agir, e a gente já viu que era um momento de urgência de agir por ser um eclipse de lua nova com o nó do norte, né? Então isso só agrava mais ainda essa questão da urgência e do imediatismo, mas existem travas por conta de Saturno. E aí, por conta dessas travas, a cabeça pode acabar preenchendo esse vazio daquilo que a gente não conseguiu realizar com fantasia, suposição, narrativa. E esse encontro aqui, né, de Saturno e Netuno, ele pode ser vivido de uma forma frustrante, sabe? A frustração por não conseguir executar no ritmo que Ares desejaria, né? Uma irritação com limite, só que ao mesmo tempo, aquela dificuldade de separar fato de imaginação, agir em cima de ideologias inflamadas, distorcidas. Então, há a ação, há o impulso de agir, e muitas vezes esse impulso parte, né, de manipulação, ó, todo o papo que a gente teve, né? De manipulação, de distorção, de ideologias inflamadas que foram implantadas, né, na sua cabeça, e você quer agir em cima disso, porque toda a manipulação foi feita de forma a justamente cutucar essa sua necessidade emocional de ação. Só que aí, por ser com base difusa, há bloqueios na realidade, a coisa não flui, aí vira uma frustração, aí é um auê todo, né, gente? Então, a gente pode ver decisões sendo tomadas com base no eu acho e não na realidade. A vontade individual e principalmente discursos de heroísmo, essas são questões muito arianas, né, gente? O indivíduo, Ares fala muito do eu também, da vontade individual, do impulso, do agir conforme a minha vontade. Tudo isso é o que baseia a ação, não é a realidade. Esse ideal de heroísmo, de salvação, que também é algo muito ariano, né? Essa é a base da ação, não é a realidade. A realidade tá aqui, ó, coberta por essas névoas heróicas e idealistas, né? Então a gente pode ver também movimentos de autoridades, né? Saturno também representa a autoridade do sistema, tentando conter algo que é muito difuso. Então, isso pode ir também, principalmente que a gente está falando, né? Desse eclipse aqui em Aquário, de movimentos sociais que a autoridade tenta conter, mas por vezes não consegue. Também, principalmente a nível político, a gente tem as promessas grandes demais sem contorno, e aí depois a cobrança pela consequência concreta, né? E agora, meus amores, essa análise encosta num tema maior, porque Aquário, né, não tá aí sozinho, o eclipse não acontece no território de Aquário sozinho. A gente tem, ó, Plutão aqui em Aquário desde 2023. E desde a entrada de Plutão aqui em Aquário, a gente já percebeu, né, essa aceleração da inteligência artificial, intensificado mais ainda com Saturno mais Netuno, porque Saturno e Netuno se encontram agora em Áries, mas eles já estavam fazendo uma dança, tá, gente? Aqui no signo de Peixes, de se encontrar, depois se desencontrar, depois se encontrar de novo. Então, essa dança Saturno e Netuno não é nova. A entrada deles simultaneamente em Áries, sim, mas o encontro deles já vinha acontecendo em outras áreas do zodíaco. Então, essa distorção da realidade já vem se desenhando e sendo representada não só pela entrada de Plutão em Aquário, que mostra a destruição, né, da realidade como a gente conhecia, e nesse terreno
que envolve tecnologia, essa construção de uma nova realidade com base nas tecnologias e avanços tecnológicos, mas também com esse encontro, né, de Saturno e Netuno em Áries, mesmo em outros signos, antes estava em Peixes, né, falando mais ainda das névoas, enfim. Então, a entrada de Plutão em Aquário, ao mesmo tempo, né, de forma simultânea com esse encontro de Saturno e Netuno, já representa esse avanço da inteligência artificial, mas Plutão em Aquário também traz redes descentralizadas, reconfiguração de poder coletivo, transformação de sistemas. Então, o eclipse acontece nesse mesmo território simbólico, então marca um ponto de intensificação de todos os processos, né, que Plutão em Aquário iniciou. Então, não é uma origem do processo, embora seja um eclipse de lua nova, tal, não é um novo ciclo de um tema novo, né? É uma mudança de fase, é o início de uma nova fase dentro de um ciclo que já vem se desenhando. Então, se em 2023 a gente teve a porta sendo aberta, né? Agora a gente tem em 2026 uma redefinição de estrutura. Então, o impacto humano de tudo isso costuma ser aquela sensação do mundo ficando muito mais rápido do que o nosso tempo interno. O coletivo mudando de regra o tempo todo, enquanto a gente ainda estava tentando entender a regra anterior, entendeu? Então é uma reorganização muito rápida de tudo, de como a informação circula. Ainda mais que em breve a gente tem a entrada de Urano aqui em Gêmeos, gente. E aí que vai ser uma loucura completa a nível de informação, né? Há uma reorganização de quem tem poder em rede. E aqui tem outra coisa que eu fico pensando também, que é quem que controla, não é a gente, essas empresas de inteligência artificial? Por quê? Eu não tenho muito conhecimento do assunto, tá, gente? Então vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira a nível técnico, mas a inteligência artificial é um robô, vamos enxergar dessa forma, né? Ela foi treinada para compreender as nossas perguntas, buscar as respostas, mas alguém treina, alguém alimenta, alguém configura. Então tem essa reorganização de quem detém o poder da humanidade que se antes, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente via essa questão de líderes, né, dos imperadores, dos reis, tinha muito essa questão de que quem mandava era a figura de liderança, era o governante, né? Então, a gente tinha muito a questão leonina de poder. Agora, uma coisa que eu observo é uma transferência de quem manda, quem organiza, não é mais a figura individual, acaba sendo cada vez mais as organizações do coletivo. Então, quem vocês acham que tem mais poder sobre a humanidade? O presidente, o primeiro-ministro, sei lá quem? Ou essas organizações que detêm esses mecanismos de manipulação através da inteligência artificial e através das redes sociais, sabe? Então, isso é uma coisa que eu enxergo. Quem domina agora sai muito mais da centralidade do indivíduo e vai muito mais para organizações, sistemas, né? E aí, quando o sistema muda, isso sempre encosta no campo material e aí entra Urano. Porque eu vou dar mais uma limpada aqui, tá, gente, no mapa, porque vocês não são obrigados, né, a tentar entender o que eu tô fazendo no meio dessa bagunça toda. Então, nós temos o eclipse, ó, o encontro de Sol e Lua, fazendo uma quadratura muito próxima com Urano. Então, se a gente tem o eclipse no grau 28, a gente tem Urano aqui, ó, no grau 27. Então, Urano aqui em Touro, ele tensiona as questões de dinheiro, valor, recursos, estabilidade. E a quadratura indica a ruptura, ajustes forçados, instabilidade. Urano por si só já fala de rupturas e mudanças, então isso conecta tecnologia, sistema coletivo e economia. Então, mudanças estruturais, elas não vêm isoladas. A gente não vai ver só a mudança na inteligência artificial. Não, isso reflete em como a gente se organiza como sociedade. E é a minha maior preocupação, como eu falei para vocês, tá? Eu tenho um medo, uma inquietação muito grande de que num período muito curto de tempo a gente não vai mais conhecer a vida em sociedade como era antes, de trocar, até porque a gente se isola cada vez mais porque somos direcionados dessa forma, né? Então,
É muito difícil a gente parar, conversar com o vizinho, ter essa vida em comunidade, em sociedade. Isso já foi tirado de nós por conta da aceleração dos tempos modernos, né? De ficar muito mais tempo no trabalho e quando chega, a gente mergulha na rede social e esquece da vida real. E aí, como eu falei pra vocês, essas manipulações sendo cada vez mais precisas, né, eu vejo a gente muito desconectados da nossa humanidade como massa de manobra, isso é uma consequência dessas mudanças estruturais e tecnológicas. E a questão financeira não é diferente, também entra como uma consequência, o mundo muda, o dinheiro responde a isso, sabe. Então a gente pode ver bastante mudanças no em quem manda no dinheiro, qual que era o dinheiro referência, a gente pode ver instabilidades nas bolsas. E na vida pessoal, a gente pode perceber também uma certa insegurança com a instabilidade, né. Então, a sensação de: "Poxa, o chão tá mudando de regra, alguma coisa tá mudando, eu preciso rever o que eu considerava valioso, seguro, como eu cuido do meu dinheiro", porque a instabilidade social, econômica, pega na sociedade como um todo, quando a gente fala de um campo maior, mais abrangente de economia mundial, trocas, comércio, blá, 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 mas a gente também responde a isso. Se o mundo está instável, o valor das coisas sobe, isso mexe com a nossa vida, com o nosso bolso, com a nossa sensação de segurança. Então a gente pode sentir esse incômodo, a gente pode nos perceber fazendo ajustes que por vezes não eram esperados, né, ligados a recursos, reconfiguração das prioridades materiais, tensão entre novidade e segurança. Então, principalmente essa questão das moedas digitais, tudo mais. Poxa, isso é novidade, bacana, mas será que isso me traz segurança? Ainda mais com todos os casos que a gente está vendo também, né, gente, do mercado financeiro, principalmente no Brasil, que antes se apresentava como uma ótima oportunidade, acabou indo pelo ralo, né. Então, essa questão financeira, as mudanças no mundo financeiro também acabam sendo fonte de curiosidade e ao mesmo tempo de insegurança, né. Bom, amores, vamos fazer um amarradão, então, para vocês entenderem como todos esses elementos que a gente analisou se amarram e conversam entre si? Bom, então, no nível coletivo, tá? Esse eclipse pode marcar um avanço tecnológico acelerado, especialmente por IA, dificuldade crescente de distinguir o que é real e o que é produzido, uma reestruturação entre liderança e povo, movimentos sociais, quedas, né, de líderes, aumento de protesto, questionamento de autoridade, crise de confiança em sistemas, mas uma coisa que eu penso muito, né, e principalmente por ser um processo saturnino, um eclipse em aquário, toda crise vem junto com reconstrução. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê a história das guerras, por mais triste que seja, os avanços, principalmente em medicina, né, vieram dos conflitos, vieram da guerra. Então, eu enxergo esse momento que a gente vive como humanidade como uma transição, que no momento é tudo muito confuso, é tudo muito incômodo, é incerto, sei lá, é tudo que não traz clareza, sabe? Qualquer adjetivo que vier na cabeça de vocês relacionados à confusão e à falta de clareza é o que eu considero que a gente vive agora nessa transição, nessa nova forma de sociedade, nessa nova forma de liderança, nessa nova forma de comércio, nova forma de lidar com dinheiro, tudo isso é muito novo, né? E quando a gente está na transição, a gente não entende direito, não enxerga direito, mas acho que no futuro vão vir avanços também construtivos, não só essa crise, né, social que a gente vive. Então, ah, justamente nesses momentos de reconfiguração política, aumento de protestos, agora a gente vê crise, briga, protesto, guerra, violência, mas eu acho que isso vai levar a gente como humanidade. Eu não sei se nós veremos, né, ou se serão as futuras gerações, mas eu vejo que esse é um início. Lembra que eu falei pra vocês, principalmente de eclipse? Eles marcam inícios que no momento a gente não percebe que é início, mas lá nas aulas de história, no futuro, vão falar: meu, em 2026 começou o movimento X, ou melhor, 2023, né? E foi acelerado em 2026.
que esse é o marco, sabe, de redirecionamento de novos modelos políticos, novos modelos tecnológicos, mais alinhados com uma visão social coletiva, que Aquário fala disso, né? Mas também, né, o risco de narrativas heróicas, distorcidas, movimentos idealizados, mas eu sinto que a gente pode ver avanços na medicina, sabe? Que essa tecnologia ela não vai ser só para destruir a nossa vivência em sociedade, mas também para redirecionar. Então, uma tecnologia que facilite a nossa vida. A gente já vê, por exemplo, os robôs aspiradores, né? Que facilita a vida de muita gente. O quanto que isso não pode mudar a nossa forma de funcionar em sociedade, porque antes tinha aquela visão tradicional, né? Que a mulher tinha que ficar em casa para cuidar das questões domésticas e a gente teve essa mudança social onde a mulher se inseriu no mercado de trabalho e aí quem que vai cuidar da casa, né? E aí ironicamente, né, agora começou a aparecer as tecnologias. Agora que é muito mais dividido, né, a responsabilidade entre homem e mulher do cuidado da casa, agora começou a aparecer um monte de facilidade. Antes, quando era só nas nossas costas, não tinha nada, né? Mas, por exemplo, o robô aspirador é um exemplo de aceleração tecnológica, né, das tarefas domésticas e daqui a alguns anos, quem sabe a roupa já não vai sair passada, dobrada da máquina, uma louça que se coloca sozinha na máquina de lavar louça, enfim. Eu acho que tem esses avanços na forma que a gente vive no nosso dia a dia, avanços na medicina, avanços na tecnologia que ajuda nas pesquisas, não só no campo de medicina, mas geral, no ensino, no aprendizado das escolas, enfim. Isso além da questão da reestruturação de líder e povo, sabe? Eu realmente tenho a esperança, mas não de uma forma imediata, que a gente está passando por uma reconstrução onde nós vamos nos encaminhar para formas de governo e liderança que são muito mais sociais, que prezam muito mais o bem-estar social. Mas até lá a gente está nesse momento de transição maluca que fica difícil entender mesmo o que está acontecendo, né? Bom, amores, no geral, é um período que a nossa confiança pode balançar, né? Não necessariamente em pessoas específicas, mas no sistema, na forma que as coisas funcionam, né? E quando a confiança no sistema balança, um dos reflexos pode ser procurar o líder que resolva, o salvador da pátria, né? E aí entra essas questões de Saturno e Netuno das narrativas heróicas distorcidas. Você pode tentar também dissolver tudo e fugir, né? Usar esse Netuno aqui como dissolver as estruturas e eu não quero lidar com isso, eu não tô nem aí pra realidade, eu vou viver no meu próprio mundo. Ou também endurecer, querer controlar. E aí, na forma prática, a gente vê a soma, né, dessas consequências com debate virando briga por narrativa, não realidade. A pergunta de, poxa, quem legitima quem? Ficando mais alta, no sentido de quem é que legitima esse líder, né? Ele é legítimo ou não? Quem é que colocou ele aí? Todas essas perguntas. Bom, se você conhece alguém que está se sentindo perdida, irritada, ansiosa com esse mundo, sem saber nomear o porquê, compartilha aqui esse episódio para ampliar esse movimento de consciência, de entender o clima, de nomear o que está acontecendo, parar de achar que é só coisa da cabeça. Então, já aproveita agora, já compartilha, porque agora eu vou trazer tudo isso para o nível pessoal. Não prometo fórmula pronta, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho pavor de fórmula pronta, porque o eclipse ele é muito específico para cada um. Ele vai ser específico de acordo com a casa, com o Saturno de cada um, mas dá para orientar vocês a fazerem uma boa observação, tá? Então, a nível pessoal, amores, o impacto desse eclipse acontece na casa onde você tem Aquário no seu mapa. Então, você olha o seu mapa, vê qual casa você tem aqui no signo de Aquário, porque é ali que vai ter uma mudança entre papel social, liderança pessoal, pertencimento a grupos, posição pública. Então, essa área do seu mapa vai te dizer aonde essa crise de sistemas e coletividade e individualidade acontece. Se for na casa 4, por exemplo, família, casa 7, relacionamentos, casa 10, carreira, enfim. Aí vai ser muito pessoal para cada um. E aí vocês olham também para a posição de Saturno natal de vocês,
que é o regente da área de Aquário. Então, se você tem, sei lá, Saturno na casa 6, Aquário na casa 10, você vai ter um impacto não só na carreira e visibilidade pública, mas também em como você lida com os colegas de trabalho, as tarefas do dia a dia, a rotina, até mesmo saúde. Então, se você tem Aquário, sei lá, na casa 7, que fala de relacionamento, que muda, que pode falar muito também dessa a diferença da visão coletiva, né, da visão de mundo das ideologias dentro do relacionamento. Só que seu Saturno tá lá na casa 4, isso impacta também a família, a estrutura familiar. Então, a posição de Saturno traz mais uma área da vida que também é mexida nesse eclipse. Então, não é só onde você tem Aquário, mas é também onde você tem Saturno. O signo de Saturno representa muito como, né, você vai lidar com essas questões. Se Saturno faz aspectos, então a nível técnico, né? Esse é o caminho que vocês vão buscar. Mas eu vou deixar algumas perguntas que vocês podem se fazer também, que é o seguinte: tem gente que tem muito conhecimento astrológico, que tudo que eu falei aqui, a pessoa vai ter a capacidade de pegar o mapa dela, abrir, identificar a área de Aquário, identificar a área de Saturno, pronto, para essa pessoa é mais fácil, mas tem gente que tem mais dificuldade, então eu vou trazer algumas perguntas que qualquer um pode se fazer, inclusive quem tem a capacidade de olhar para essa área do mapa, além de fazer análise astrológica, adicione essas perguntas, tá? Que é, primeiro, onde você sente que o sistema da sua vida está no limite? Não só o sistema da visão social coletiva, mas os sistemas que sustentam a sua vida. Quais são os sistemas da sua vida que, meu, já deu, tá no limite? Que grupo, rede, instituição você vinha sustentando só por hábito e agora começa a se questionar o papel dessas redes na sua vida? Em que ponto você está tentando forçar clareza antes da hora, tá? Querendo respostas para ontem, só para poder aliviar essa inquietação? Onde você pode estar confundindo fato com imaginação, principalmente quando você tenta decidir rápido demais ou é induzida a tomar uma decisão muito rápido. Quando você pensa em liderança, você pensa em centralização ou você quer reorganizar o nós, o coletivo? Isso ajuda a entender não só a sua posição social, de como você vê as lideranças externas, mas como você exerce o papel de liderança nas áreas da vida em que você é líder, né? Então, vocês se façam essas perguntas para ter mais clareza de onde está mudando e como está mudando, mas vocês podem observar alguns sinais concretos que é mudança em posições de grupo, redefinição do que você aceita como regra, necessidade de reposicionar a autoridade, seja sua ou seja de outra pessoa. Então, escolha uma situação da sua semana e separe em 3 colunas assim: fatos, o que foi que aconteceu, suposições, o que você acha que significa, e desejos, o que você quer que seja verdade. E aí, principalmente essa relação entre desejo e suposição, você vai ver se há uma corroboração, né, das suas suposições para os seus desejos ou se as suas suposições são mais baseadas na realidade, nos fatos. Essa coluna do meio de suposições, ela tá mais ligada com os fatos ou com os desejos? Isso vai te ajudar a entender se você tá percebendo a realidade de forma distorcida ou muito ideológica. E eu reforço que isso acontece de forma sutil, tá, gente? Então, por isso que é necessário esses exercícios, essas perguntas, porque como a gente viu nesse papo que a gente teve hoje, essa manipulação ela é muito sutil, então não necessariamente você percebe ela acontecendo. E aí, ao se fazer essas perguntas, você pode ter uma clareza maior. E se você quiser olhar para tudo isso de uma forma mais detalhada, mais individualizada, sabendo o que que a área do seu mapa de aquário representa, o que que o seu Saturno representa e o que que esse eclipse significa para você de forma específica e individualizada, eu te convido a entrar na comunidade da Eremita, porque só em fevereiro, quem entra na comunidade da Eremita por qualquer plano ganha uma análise personalizada de todos os eclipses de 2026, feita com base no seu próprio mapa. Então, além de receber tudo que a comunidade oferece, que são previsões diárias, para você ter orientação ali todo dia, workshops,
aulas de interpretação de mapa com todo o fundamento astrológico, além de você ter acesso imediato a tudo isso, a toda a estrutura da comunidade, você ganha uma análise personalizada dos eclipses. E isso te ajuda a ter um direcionamento e uma visão muito clara dos ciclos que se iniciam agora e também de como você pode lidar com eles diariamente, tá? O link para entrar na comunidade tá aqui na descrição do vídeo, não percam essa oportunidade. E agora eu vou amarrar tudo isso numa linha histórica. Por quê? Esse eclipse ele não tá solto no tempo, não. Esse eclipse pertence às séries Saros 121. A gente considera que eclipses da mesma série acabam revivendo temas similares. E aí, em 2008, além de ter um eclipse da série Saros 121, a gente também teve esse eclipse em Aquário. Então, é um eclipse da mesma série, no mesmo signo, em 2008. E 2008 e 2009 marcou o quê? A crise econômica global, colapso de confiança financeira, falência estrutural do sistema de crédito. E aí, depois, entre 2017 e 2019, nós também tivemos os eclipses no mesmo eixo, Aquário e Leão. A diferença é que o nó do norte estava em Leão, né, não em Aquário. Eles ainda não mudaram, mas isso é detalhe técnico, tá, gente? O que importa é vocês entenderem que eram eclipses no mesmo eixo, só que com os nodos invertidos, né? E aí coincidiu com polarização política, crise de liderança, ascensão de movimentos coletivos, intensificação das redes sociais como arena de poder. Foi aí que a gente começou a ver os políticos usando Twitter e tudo mais, não é? Então, prestem atenção nessas conexões. 2008, crise do sistema econômico. 2017, 2019, crise da liderança. E agora 2026, uma possível crise estrutural da realidade da infraestrutura. Então a gente vê que é a mesma tensão evoluindo para camadas mais profundas. Então é uma repetição estrutural sob novas condições históricas. E aí, por mais que isso seja decepcionante, assustador, preocupante a nível coletivo, isso ajuda muito a gente tirar nossa mente do meu Deus, tá tudo ruim e colocar no lugar certo de pensar que tem coisa que é ciclo estrutural, que não é sobre nós, é sobre o mundo, é sobre a sociedade que a gente tá inserida, a gente não tem margem de ação, né? Então, não tem o que fazer. Mas tem o outro lado que é o que você pode fazer, que é como você escolhe atravessar esse ciclo, né? Então, eu acho que é uma boa perspectiva para a gente adotar para olhar para essas mudanças do mundo. Poxa, é mudança estrutural, são ciclos que vêm se repetindo completamente além da minha vontade. Então, eu não posso fazer nada. O que que eu posso fazer? Modular como eu reajo a tudo isso, né? E aí, quando você entende isso, você para de procurar culpado, um culpado único, e começa a enxergar a engrenagem mesmo das coisas. Bom, a gente viu, né, que esse eclipse não é isolado, ele se encaixa numa linha evolutiva de sistema que falha, liderança questionada, e agora a engrenagem inteira precisa ser redesenhada. E com todos os planetas geracionais envolvidos, a gente tem Plutão no mesmo signo do eclipse, Netuno conjunto ao regente do eclipse, Urano em quadratura, a gente vê que realmente é um redirecionamento coletivo. E no nível humano, individual, a frase que eu quero que você leve desse episódio aqui é muito simples. Com luz, o foco é um. Com sombra, o foco é outro. O eclipse muda o foco. Então, não corra para decidir com ansiedade. Apenas observe onde o foco mudou. Bom, amores, eu espero que esse episódio tenha aberto os olhos de vocês para muitas questões coletivas sociais, mas também despertado, né, um mindset de como que eu posso lidar com tudo isso da melhor maneira possível, né? Como que eu consigo compreender essas mudanças como algo além da minha vontade, maior que eu e adotar a melhor postura para passar por isso. E eu te convido a se inscrever no canal do YouTube para me ajudar a chegar nos 1.000 inscritos nesse ano que eu completo hoje aqui no YouTube. Siga também o podcast no Spotify para você receber os próximos episódios. O próximo vai ser a análise do próximo eclipse e para esse conteúdo também circular para mais gente. Não deixa de comentar o que você está sentindo nesse momento. Esse termômetro, né, de como cada um vive essa fase é muito bacana para todos nós aprendermos juntos e enxergarmos, né, as correspondências da vida prática da teoria.
E também não deixe de compartilhar, seja o vídeo no YouTube, seja o episódio no Spotify, para que mais pessoas se questionem e compartilhem também a própria experiência. E não se esqueça, se você quer toda essa análise individualizada, aplicada no seu mapa, entre na comunidade do Eremita, que agora em fevereiro você recebe uma análise personalizada dos eclipses de 2026 no seu mapa, entrando em qualquer plano, tá bom? E a gente se encontra no próximo episódio.